E agora entraremos na unidade de número 7. Unidade de número 7, que vai tratar sobre também, né, o direito coletivo do trabalho, mas falaremos aí sobre a negociação coletiva e sobre a greve, tá, pessoal? A negociação coletiva nada mais é do que o acordo, o ajuste feito entre as entidades sindicais e as entidades patronais, ou entre as empresas e os sindicatos daquela categoria, tá? É um método de autocomposição aí que vai surgir um instrumento, seja o acordo ou a convenção coletiva de trabalho, tá? E aí está lá no artigo 7º da Constituição, né, como um direito fundamental, tá? Está também lá no artigo 8º da nossa Constituição, está na CLT também, nos artigos 611 a 625, que vai falar sobre as negociações, o que pode, o que não pode, tá? Ser convencionado, ser acordado. Então, temos diversos fundamentos jurídicos aí, tá bom? Primeiro, a gente vai fazer a diferença, né? Estabelecer a diferença entre convenção e acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva, ela será entre sindicatos, tá? O sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores vão chegar a uma convenção coletiva, tá? Então, convenção coletiva, estamos falando de uma negociação entre dois sindicatos. Quando a gente vai falando sobre acordo coletivo, a gente vai estar falando sobre um sindicato dos trabalhadores, negociando com a empresa ou com as empresas, tá? Então, quando a gente vai falando de sindicatos negociando, convenção. Quando a gente vai falando entre um sindicato e uma empresa, acordo coletivo, tá bom? Funcionamento, né, de uma convenção coletiva, basicamente, a gente tem uma data base, tá? E aí, né, nessa data base, toda categoria profissional vai ter, 3 meses antes, a gente vai ter um edital de convocação, né, para as pessoas estarem cientes de que vai ter aquela assembleia, tá? E aí, justamente, vai ter a aprovação, né, das pautas que serão discutidas, né, na convenção coletiva, tá? A gente tem também a questão da súmula 374 do TST, tá? Que ela diz que aquela pessoa, né, que tem, né, categoria profissional diferenciada, ela não tem direito, né, de ter essas vantagens que vão ser construídas a partir desse instrumento coletivo da empresa que não representa, né, aquela classe ou a sua categoria. Então, às vezes, né, existe um exemplo que a gente até dá em sala de aula, né? Uma pessoa que ela é psicóloga da Unifor, né? O sindicato que representa, né, os funcionários da Unifor, ela é o sindicato dos professores, né? Até mesmo o pessoal de serviços gerais e tal. Mas a categoria de psicólogo é uma categoria diferenciada, então essa pessoa não pode usufruir, né, de benefícios ou de vantagens que a empresa, né, vai negociar apenas para o todo, né, porque ela faz parte de uma categoria diferenciada, então é o sindicato da categoria diferenciada dela que tem que fazer essa negociação, né, essa vantagem, essa barganha. A gente parte agora para falar, né, de uma máxima que vocês vão ouvir bastante, do negociado prevalecer sobre o legislado, né? E aí, o artigo 611-A da CLT, ele traz, certo? Que o que a convenção e o acordo coletivo vão ter prevalência sobre a lei, tá? E aí, gente, esse rol é um rol exemplificativo, tá? Entre esse rol aí do 611A, tá banco de horas anual, intervalo intra-jornada, né, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, adesão ao programa, né, seguro-emprego, plano de cargos, funções,
teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, modalidade de registro, né? Remuneração por produtividade, troca de dia de feriado, enquadramento de grau de insalubridade, tá? Prêmios, PLR, né? Participação nos lucros da empresa, tá? Então, esse artigo diz que essas coisas prevalecerão, né? Se forem negociadas, seja por acordo, seja por convenção coletiva, tá? Ainda o parágrafo 1º do 611-A diz, no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º dessa consolidação, que diz, no exame da convenção ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 do Código Civil, que é a validade do negócio jurídico, né? Um agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei, tá? Então, a Justiça do Trabalho não vai intervir, ela não vai analisar o mérito em si daquele acordo ou daquela convenção. Ela vai analisar aspectos, né, que dizem que fazem parte ali em relação ao negócio jurídico, tá? O parágrafo 2º, ele traz, a existência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará na nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. E o parágrafo 3º ainda diz, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, durante a vigência, né, daquele acordo coletivo ou daquela convenção, aquelas pessoas que tiveram esse salário reduzido, por exemplo, ou, né, essa redução na jornada, não poderão ser dispensadas imotivadamente, tá? Nós temos também a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, pessoal, nada mais é do que os instrumentos, né, os direitos que não podem ser objeto, ou seja, que constituem objeto ilícito de convenção ou de acordo coletivo de trabalho, certo? Esse é um rol taxativo, ok? Então, o 611-B traz que não pode ser objeto de convenção ou acordo coletivo a supressão ou a redução de direitos. E esses direitos são direitos fundamentais, como, por exemplo, salário mínimo, seguro-desemprego, FGTS, multa do FGTS, salário família, descanso semanal remunerado, aviso prévio, aposentadoria, seguro contra acidentes de trabalho, redução da licença maternidade, da licença paternidade, gozo de férias, dos dias de férias. Percebam, esse 611-B traz reduções, supressões a direitos fundamentais, aqueles lá do artigo 7º da nossa Constituição, tá? Então, dê uma olhadinha no artigo 7º e aí pense, esses direitos aqui não podem ser reduzidos, não podem ser suprimidos, não podem ser objetos, né? Essa redução, essa supressão de convenção ou de acordo coletivo, tá bom? Em relação à legitimação, né, quem são os legitimados para propor, né, os acordos e as convenções? Os acordos, né, são sindicatos, né, sindicato e sindicato, né, lembrando, sindicato dos trabalhadores e dos empregadores das empresas. E na convenção a gente vai ter um sindicato, sindicato dos trabalhadores. Perdão, volta a fita. Acordo coletivo é um sindicato e uma empresa, ou mais de uma empresa, né? Então, acordo, um sindicato,
e uma empresa. Convenção coletiva é sindicatos, tá? Sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, tá? Perdão, acabei trocando anteriormente, mas correção já devidamente feita, tá? E as federações, certo? Ou, na falta desta, né, as confederações representativas das categorias, sejam elas econômicas ou profissionais, poderão, né, celebrar convenções coletivas para reger essas relações, né? E aí, uma hipótese, por exemplo, que ainda não tem um sindicato e tudo mais. Em relação às formalidades, né, é feito o depósito, né, até 8 dias após a celebração, né, esse depósito é o envio, né, do instrumento, da convenção, do acordo, e aí ele entra a vigorar até 3 dias depois, né, dessa entrega, tá? A gente também não tem, tá, a questão da ultratividade, tá? Ou seja, não tem mais a ultratividade. O que é a ultratividade? É a aplicação, né, de uma lei, no instrumento já revogado. No caso, aqui é uma aplicação de um acordo coletivo ou de um contrato coletivo de trabalho já revogado. A gente não tem mais, não é possível a aplicação do acordo coletivo ou de um contrato coletivo de trabalho já revogado, tá? Ou seja, aquele contrato, aquele acordo coletivo que resultou naquele direito, naquela aplicação, por 2 anos, por exemplo, por 1 ano, quando for dada a sua renovação e não se tiver nenhuma resolução rápida ou demorar ou passar meses, por exemplo, aquilo não poderá ser aplicado porque já está revogado, tá? E aí, a depender de como seja o contrato, a convenção, vão se verificar como que será essa aplicação. Mas não é possível a ultratividade. Não vai poder ser aplicado algo já revogado durante aquele período, tá certo? O artigo 620 da CLT traz também que o acordo coletivo, ou seja, entre sindicatos, Eita, que eu tô confundindo. O acordo coletivo, ou seja, aquele entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou a empresa, sempre prevalecerá sobre as convenções coletivas, que é realizada entre os 2 sindicatos, tá? E aí, o artigo 611 da CLT, 620 da CLT, diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas sobre convenção coletiva de trabalho. Ou seja, né, esse específico, né, menor, mais restrito, que é o acordo coletivo, sempre vai prevalecer sobre o CCT. E aí é óbvio, né, gente, que isso vai isso vai em contrapartida ao princípio da norma mais favorável, tá bom? Isso vai totalmente contrário ao princípio da norma mais favorável, em que prevaleceria, né, aquela norma que fosse mais favorável ao trabalhador. E aí o 620, infelizmente, afirma outra coisa, tá? Em relação à competência, né, competência para resolver, né, essas controvérsias resultantes, né, tanto da aplicação ou né, da convenção ou do acordo coletivo serão, né, na Justiça do Trabalho, tá? Então, todas essas controvérsias resultantes serão na Justiça do Trabalho, assim como, né, poderá ser levado à Justiça do Trabalho a greve, né, o instrumento, uma frustração, né, ao acordo ou à convenção coletiva. Como que se dá mais ou menos isso? Caso, né, essas negociações não atinjam um resultado satisfatório, os trabalhadores poderão, certo, utilizar do instrumento de greve, tá? E aí pode ser instaurado, certo, um dissídio coletivo. O que é um dissídio coletivo? É quando não há entre um acordo ali, né, na negociação coletiva, ou não sai um acordo, não sai uma convenção, não tem nenhuma conversa, certo? E aí os trabalhadores ingressam com uma ação na Justiça do Trabalho, certo? Para que seja proferida, certo, uma sentença normativa, tá?
Lembrando que esse dissídio coletivo não será julgado, né, numa vara do trabalho, mas sim nos TRTs e no TST, tá bom? Outra coisa, né, importante é que basicamente, né, o dissídio, né, é a solução de conflitos coletivos, né, por meio do Poder Judiciário, tá? E aí a gente vai ter essa sentença normativa. E aí essa sentença normativa, né, esse dissídio coletivo, ele tem algumas classificações. Primeiro, é em relação à sua natureza, certo? Eles podem ser classificados como natureza jurídica ou natureza econômica. Natureza jurídica é quando ele for uma interpretação da lei, for uma interpretação daquela convenção já existente, de uma sentença normativa que já foi dada anteriormente. É uma interpretação legal, tá? A natureza econômica, quando ele for classificado, né, quando ele tiver essa natureza econômica, ele vai criar, alterar ou extinguir alguma situação, tá? Então, horas extras, alguma garantia, alguma condição salarial, não sei, ele vai criar, alterar ou extinguir, né, alguma situação. E ainda, né, o dissídio coletivo, ele pode ser, né, ajuizado pelo MPT no caso de greve em serviço essencial, tá certo? Além disso, né, pessoal, a gente tem aqui os pré-requisitos, né, para o dissídio coletivo. É a tentativa, né, da negociação, né, a aprovação em assembleia da categoria profissional, comum acordo da parte contrária, né, ou seja, aquele que ajuiza o dissídio precisa do acordo da parte contrária. Apesar dessa obrigatoriedade, né, seu entendimento adotado pelo TST, essa questão é discutida atualmente no STF, né, porque, de certo modo, não faz muito sentido a gente pensar que para eu ajuizar o dissídio, eu preciso desse acordo da outra parte. Se eu não estou conseguindo acordar nem o que deve ser feito, imagine acordar a judicialização, né, dessa resolução. E aí, ainda para a gente finalizar essa parte do dissídio coletivo e falar de greve, o 611 da CLT, 616 da CLT, traz os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação de sindical, quando provocadas, não podem recusar-se à negociação coletiva. Obviamente, eles podem discordar, debater e afins, mas não pode se recusar a negociar. Parágrafo 1º. Verificando-se a recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou às empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, o Departamento Nacional do Trabalho ou os órgãos regionais, né, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Parágrafo 2º. No caso de persistência à recusa à negociação coletiva pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabulada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. E é aqui que nós encerramos os GEDs de número 11 e 12, tá, pessoal? Esse GED aqui ele vai valer por 2, tá? Para a gente poder conseguir atingir a nossa metinha de 15 GEDs semestrais que a gente tem que dar. E ele vai valer como 2, tá? O próximo GED vai ser a outra parte, né, da unidade 7, que vai tratar sobre greve, tá bom, pessoal? É isso, valeu! Respondam aí o link de presença na descrição. Não deixem passar. Valeu!